dizer aqui já. Pode começar. Fica, é aquela luz que fica, né? O seu tá claro. Bom dia. Bom dia, como estão vocês? Nós estamos aqui com, deixa eu chegar isso aqui, né? Com a psicóloga Juliana Tavares. Nós vamos ter um bate-papo hoje muito legal, muito informativo, que vai contribuir muito com o nosso dia a dia nesse processo de pandemia que estamos inseridos. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida, se algum questionamento surgir, podem ir trazendo aí nas redes sociais. Eu vou... Isso aqui... São os ajustes, né? Vão chegando Exatamente, pra gente todos. Vão ver. sendo muito bem-vindos. Vai ser um bate-papo muito interativo, né? E aí a gente vai fazendo para ficar nesse formato mesmo de compartilhamento, já que a gente está em aula também, né? A gente não quer nada muito formal, é mais informal mesmo, participativo. Mandem as dúvidas de vocês, sabe? Questionem, não fiquem com dúvidas. E a gente vai ter uma interação bem legal mesmo. Bem, Tá? vamos lá. Juliana, ela é psicóloga. Ela foi aluna aqui do colégio, foi minha aluna. É uma felicidade tê-la conosco, Juliana. Felicidade e honra é minha de estar aqui, sabe? De perceber que essa trajetória, né? Esse caminho que vem sendo trilhado, de alguma forma já está, sabe? Já está onde realmente a gente projetou, onde realmente eu projetei estar, né? Então não tem felicidade maior do que estar na escola que eu estudei durante toda a minha infância. Então meu fundamental todinho, completo, foi aqui no Ernesto, né? E estar voltando agora, já participei de outros eventos, palestras, mas estar voltando nesse momento de ajustamento, né? Estar voltando aqui como profissional, né? Para instruir e para trazer um bate-papo legal para vocês é de extrema honra para mim, é de muita felicidade, sabe? Não só no que diz respeito ao âmbito profissional da minha vida, mas também enquanto ser humano, sabe? Então, é muito, muito gratificante, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Estava conversando com a Juliana e dizendo que como é interessante. Ela sempre teve esse jeitinho assim meigo, esse jeitinho bem delicado a vida inteira. E como o psicólogo por si só, ele tem esse jeitinho, né? Pessoas que com esses traços aderem à psicologia. Foi sempre uma decisão, Juliana? Então, a psicologia na sua vida? Não, é completamente diferente. A psicologia surgiu logo já no finalzinho da minha escolha, sabe? Então, eu digo que a minha escolha foi mais uma escolha de alma mesmo, sabe? Uma escolha de pele, porque desde o início, veja como é importante essa discussão, porque já me trago como exemplo, né? Como é importante observar isso, porque desde a minha adolescência, né? Que é essa fase que a gente está tentando se construir, se identificar da nossa forma, né? Então eu observava que a minha escolha estava mais direcionada ao que os meus pais esperavam de mim, sabe? Então, ao que talvez pudesse agradar de alguma forma, mesmo que inconsciente, pudesse agradar aos meus pais. Então, a minha escolha estava baseada nisso. E fazer essa diferenciação foi muito difícil, mas também foi muito importante, sabe? Então, a psicologia entrou, né, como algo que disse assim, é de alma, é para você, sabe? Mas eu precisei de muita sensibilidade para poder identificar isso, né? Então, vocês, né, já que o nosso público, né, hoje grande público são adolescentes, então, observar, sabe? Até que ponto essas escolhas são realmente de vocês, né? E quando estiver difícil de fazer essas escolhas, pedir ajuda, sabe? Então, a escolha de adentrar na psicologia foi uma escolha muito de alma mesmo, né? Houveram vários julgamentos, né? Inclusive, na época, Anderson, só compartilhando de início essas questões pessoais mesmo, de início, eu tive muita dificuldade porque a psicologia não era algo tão visto, não era algo tão valorizado. Ainda sofremos com isso, mas a gente está percebendo a importância de cuidar da saúde mental, do profissional da saúde mental. Então, eu sofria muito julgamento. Vai morrer de fome, não vai ganhar dinheiro, não vai poder trabalhar por aqui. Então,
eu ficava muito permeada, mas foi uma escolha minha. Então eu disse, eu tô pronta para arcar com as consequências da minha escolha, né? É muito pior a gente arcar com as consequências da escolha de alguém, que alguém fez pra gente, né? Então eu decidi, é minha. Então se eu tiver que sofrer por essa escolha, então que sofra, estamos aí, né? Estejamos preparados. Então é um processo bem difícil, mas que a gente precisa ter essa sensibilidade mesmo de perceber, de olhar, de fazer, né? De observar. Essa fala de Juliana é muito importante, porque a gente vê muito no nosso dia a dia os pais projetarem suas expectativas nos filhos. Eu quero que meu filho seja isso, eu espero que ele seja isso, ele tem todo o potencial e vai seguir essa profissão. A gente não entende como isso distancia os pais dos filhos. E nesse momento agora, é importante a gente entender por que existe essa distância. Por que existe essa distância tão grande entre filhos e pais? Muitas vezes os pais estão na sala, assistindo televisão, os filhos no quarto. Não interagem, não conversam. Sim. Como trazer esse adolescente? Como buscar ele para perto? Só pra... Só um momentinho que a gente está ajustando aqui. São vários ajustes, né? Já que a gente tá aqui tá baixa conexão. Mas enfim. Então, a gente vai se ajustando porque o momento vai pedindo esse ajuste também, né? Pra gente. Só para completar a pergunta. Como trazer esse adolescente? Como reaproximar o adolescente dos pais? E como permitir que esse adolescente se abra, traga as suas emoções? Sim. Porque às vezes eu não conheço meu filho. Sim. Ele está ali, ele se abre com todo mundo menos comigo e parece que é porque ele não se abre. Existe algo aí. O que acontece, Júlia? Mas vamos ter essa sensibilidade também de diferenciar, né? Então, eu digo que para tratar de saúde mental do adolescente, né? A gente precisa também conhecer, né, as etapas, conhecer as características dessa fase, né? Porque muitas vezes acaba que por confundir algumas características próprias dessa etapa com patologização. Então, se por acaso o adolescente trouxer, né, características que assustem esses pais de alguma forma, né, eles já vão patologizar. Meu filho deve ter algum transtorno e tal. E aí acontece que eu quero iniciar perguntando, e diz muito de responder essa pergunta de Anderson, que é como conhecer esse adolescente, como aprender a lidar com ele. Eu acho que é uma angústia muito grande, inclusive dos pais, né, que são quem está em contato direto com esses filhos, então, com esses adolescentes. Então, como eu conheço esse adolescente? Como eu aprendo a lidar com ele? E aí a pergunta, já tinha falado com o Anderson antes, a gente já tinha comentado, que a resposta é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Mas por que complicado? Porque é um exercício que precisa de sensibilidade. Então, como é que eu faço isso? Olhando para eles, olhando para esses adolescentes, sabe, Anderson? Eu falo isso diretamente para os pais, mas isso se estende também a quem tem esse contato, a quem faz esse contato com esse adolescente, educadores, sabe, família. Então, como eu conheço esse adolescente? Como eu lido com ele? Olhando para esses adolescentes. Então, e esse olhar não é só um olhar de ver, sabe, observar o que de alguma forma ele traz como característica. É além desse olhar, é ir muito além desse olhar, sabe? Às vezes eu converso muito com os pais, né, quando chegam assim no consultório, e a angústia é que eu preciso estar, acaba que havendo a confusão de que precisa estar o tempo inteiro observando, monitorando o que o filho está fazendo. Mas não é monitorando, não é controlando, sabe? É ter um olhar sensibilizado para aquele adolescente, né? É entender, é se interessar pelo que é dele, pelo que ele traz, sabe? A gente está começando a falar um pouco assim mais direcionado para esses responsáveis desse adolescente, porque de certa forma é um espelhamento, né? Então, esses adolescentes vão precisar de um olhar interessado, né? E não é um olhar de me dá teu telefone, ou então pegar escondido o telefone e ir lá fuçar tudo escondidinho pela fresta, né, da fechadura, pelo buraquinho da fechadura. Não, esse olhar precisa ser além desse buraquinho dessa fechadura. Precisa ser um olhar muito mais sensível, precisa ter um feeling, sabe? Bem apurado, né? Então, mas como eu posso fazer isso?
né? Pode ser uma pergunta muito recorrente desses pais. Tendo essa sensibilidade de perceber, né? Então, para começar, né, quantos desses pais conhecem de verdade, né, esses filhos, esse adolescente, né? Então, às vezes não sabe nem a cor do cabelo, né? Não sabe como é que esse adolescente anda, como ele ri, como ele fica bravo, e que circunstâncias ele fica bravo, que circunstâncias ele ri. Então, não dá esse espaço para esse adolescente ser, né? Então, muitas vezes, Anderson, essa dificuldade está aí. Esse ambiente familiar ele não está preparado para receber esse adolescente, muitas vezes. Então, acaba conflituando muito, né? Então, eu preciso dar esse espaço, preciso desse olhar interessado, né? Porque eu vejo que acontece muito, né, dessa questão do... na minha época não era assim, né? Eu sempre chamo um pouquinho a atenção nisso, porque é muito importante observar. Na minha época não era assim. Mas ok, na tua época não era assim, a gente está em outra época realmente. Esse adolescente está em outra época, está com outras vivências, está com outra experiência. E por ser essa fase de novas experimentações, novas transformações, mudanças o tempo inteiro, sabe? É muita novidade. Então, acolher o que chega, né, desse adolescente para poder criar esse vínculo com ele, dar esse espaço para ele. Então, não adianta o pai querer... né, cobrar e dizer, ó, você tem que fazer isso porque eu mando, porque eu tô mandando, porque tem que ser assim. Porque como é que a gente vai ser só da cobrança e não ser a presença afetiva também? E não dar essa autonomia para o adolescente, não dar essa liberdade, não dar essa confiança, não traz esse diálogo de respeito. Então, de alguma forma, né, o olhar interessado é a maneira mais sensata e mais assertiva de se conhecer um adolescente. Né, de estar em contato, de não perder esse vínculo. Você falou algumas palavras aí importantes. Respeito. Eu acrescento aceitação. O adolescente está em busca de cultivar sua identidade. Então, se eu não permito que isso aconteça, eu vou ceifar algo e vou me distanciar dele. Com certeza. É a fase de desconstrução, né? De que eu quero sair desse ninho. Às vezes a gente fala, mas é muito importante perceber que a adolescência não é uma fase de transição. Né, para vocês adolescentes que escutam muito, a aborrecência, tá na fase de transição para a vida adulta, então não tá, não é uma fase de transição, né? Ela é uma fase única, é uma etapa única, né? Até porque o desenvolvimento humano ele não acaba na adultez, né? A gente tem várias outras fases de desenvolvimento, então não é uma fase de transição, é uma etapa em si. Sabe? Que é dotada de várias características, dotada de várias mudanças, né? De características próprias. Então é aí que tá, né? Que no finalzinho a gente vai responder, porque teve várias perguntas também, inclusive de alunos, né? De que quando diferenciar isso, quando buscar ajuda, sabe? Então há características próprias dessa etapa que precisam dessa sensibilidade para a gente diferenciar quando está normal, quando é normal e quando é patológico. Né? Então, depois, lá na frente, quando Anderson trouxer a pergunta, a gente vai fazer essa diferenciação. Né? Então, para começar a falar sobre saúde mental, a gente precisa entender que a adolescência é uma fase única. Né? Então, isso não está atrelado, né, Anderson, só a questão emocional ou psicológica, também está atrelada à questão física, porque há mudança corporal, há mudança hormonal, né? Então, de certa forma... é um bombardeio de coisas, sabe? Então, o adolescente ele vai estar ali, entre transitando no sentido de saindo, né? Mas, como é que eu posso dizer? Permeando no território infantil e no território da adultez, né? Então, de alguma forma, esse adolescente ele vai estar dentro disso. Então, até você reconhecer essas características, né? Até vocês reconhecerem, vocês adolescentes, inclusive, reconhecer essas características, né? Precisa também, né, de uma sensibilidade, precisa observar bem, né, o que é próprio. E também não hesitar em buscar ajuda, sabe? Porque a ajuda é algo extremamente... que a gente também vai comentar um pouquinho, né? Que é algo extremamente que faz toda a diferença, né, Anderson? Então, muitas vezes a gente escuta, né? O adolescente pode ouvir, não estou dizendo que seja regra, mas escuta que a gente tem que aprender a se virar sozinho, menino, né? Fazer suas coisas sozinho, a gente vai introjetando isso, vai pegando isso como verdade, vai achando que buscar ajuda
é feio, é errado, é sinônimo de fraqueza, e não é, né? Buscar ajuda é sinônimo de humanidade, né? Juliana, agora vamos adentrar um pouco mais, assim, vamos começar a adentrar no assunto. Vamos. Covid, pandemia. Sim, isolamento O social. que acontece? Há exatos 5 meses, Nós estamos nisso, dia né? 17 de março, eu precisei ir nas salas, de sala em sala, ter uma conversa séria com os alunos para tratar sobre a pandemia que estava emergente. Sim. Nós conversamos naquele período que nós ficaríamos uma semana em casa. Depois 15 dias, depois um mês. Tem 5 meses que estamos em casa. E aí é isso. Que é essa mudança, que essa pandemia, que esse período pode causar na saúde mental dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Outra coisa importante que você pode responder junto. Um pai, essa semana, conversando comigo, disse: Anderson, estava conversando com meu filho, ele disse: papai, eu não posso ver meu amiguinho porque ele tem Covid. Aí o pai respondeu: não, meu filho, não. Então sou eu que tenho Covid. Aí esse medo acaba trazendo para cá. Com essa fobia do Covid, o que isso pode trazer como consequência para a saúde emocional mental dessas crianças, desses adolescentes, e como lidar com essa fobia? Pronto, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão de isolamento, né? Então, o isolamento, estamos vivendo 2 momentos, né? A pandemia em si, Sim. né? Que já traz uma questão muito conflituosa, muito, né? Cheia de questionamentos, né? E aí vem o isolamento, né? Que é uma das medidas que a gente entende que é uma das mais eficazes. Sim. No momento é o isolamento social, né? Então, são muitas questões. Nós adultos, né, que de alguma forma já temos isso construído, né, já estamos como a gente iniciou, né, eu estou onde eu projetei de alguma forma. Eu fiz uma caminhada e projetei estou aqui. E esse adolescente, né, que está nessa fase de construção de identidade, de busca de quem ele quer ser de verdade, quem eu sou, qual a minha sexualidade, questões com sexualidade, são vários questionamentos, então... E o adolescente é muito do imediato, né? Do imediatismo. Então, aquilo que eu não posso continuar vivendo, porque de alguma forma o isolamento veio, né? E pum, né? Bloqueou, impediu, né? Essas outras funções. Porque veja, o adolescente, ele se constrói através das relações também. Sim. E essas relações na escola, com os pares, com os amigos, foi ceifada também de alguma forma abruptamente. Veja, né? Então, tirar isso do adolescente pode trazer muitas questões emocionais e psíquicas, sim, né? E aí, o que acontece? Nós, adultos, estamos o tempo inteiro falando, estamos se ajustando, estamos nos ajustando, estamos nos ajustando. Então, todo dia é uma realidade nova, né? Todo dia a gente vê no jornal uma coisa, né? Uma coisa, outra coisa. Quem não é da área da saúde vai ficar perdido, né? Fica um pouco perdido. Exatamente. Né? E aí, quando é que vai ser? Quando é que acontece? Quando é que eu vou pegar? Será que alguém tá? Que eu gosto? Então, vem muitas questões, tanto de adoecimento, como de finitude, como de morte, né? E para esse adolescente que fica na ambivalência, né? Ainda tem muitos sentimentos ambivalentes, é tudo muito confuso. Sim. Veja, né? Então, é importante ter esse olhar, sabe? Mas não quer dizer que se ele está nessa situação, com essas questões, ele tenha transtorno, sabe? Ou ele tenha problemas. São coisas que, dessa época, desse período atípico mesmo que a gente está vivenciando. Então, relações cortadas, quebradas, principalmente na escola, sabe? Que é uma extensão dessas relações, sabe? E é muitas vezes nessa escola que esse adolescente encontra esse ambiente mais permissivo, esse espaço mais acolhedor para ser quem ele é, sabe? Que talvez em casa ele não encontre tanto esse acolhimento e esse espaço, sabe? Então é muito importante a gente observar isso, ter essa sensibilidade de observar, né? Então, respondendo a essa pergunta, né? Então, muitas questões emocionais estão sendo convidadas a serem revistas. E isso não quer dizer que seja apenas do período. Talvez esse adolescente, né, já vinha com essas questões anteriormente, pré-existentes, mas que talvez não tenha tido tanta percepção assim. Então, Juliana, isso não pode ser uma coisa assim certa, não, porque olhe bem, só vai vir à tona aquilo que eu tenho em latência.
É tanto que as diversas pessoas reagem de diversas formas. Sim. Então, se eu tenho predisposição à ansiedade, se eu tenho uma predisposição a estresse, ao transtorno pós-traumático, será que isso pode vir à tona? Se eu tenho uma personalidade meio que depressiva, sensível, isso pode vir à tona. E aí vem vários O que questionamentos. existe em latência vem à tona. Então, é hora de cuidar. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, algo que já vem próprio da personalidade e que talvez não tenha passado despercebido também. E agora sim tem. Então, esse momento de isolamento, né, de pandemia, ele vem intensificar o que já existia de alguma forma, né? Então, talvez esse adolescente, né, estivesse passando tão despercebido que aí, agora, como esse período ele vem convidando, né? Ele vem fazendo esse convite pra gente olhar pra dentro, ficar em casa, ficar no contato, almoçar junto, porque, né, não é só esse adolescente que está em casa, esses pais também foram convidados a estar mais tempo em casa. Como essa relação em casa. Exatamente, exatamente. Então, é um convite para estar junto e muitas vezes é algo que não é feito, sabe? Sim. Não é da realidade própria daquele adolescente, né? E aí, muitas vezes acontecem de estarem na mesma casa, mas não estarem juntos, sabe? Porque morar junto não quer dizer estar junto de verdade, contato, sabe? Então, são muitos questionamentos. Então, quando eu comecei falando é simples, mas é complicado, é porque precisa dessa sensibilidade no olhar, né? Então, quando eu não oferto esse espaço, principalmente nesse momento, eu ouvi uma fala, eu estava... recentemente eu fiz, né, no curso, eu peguei um módulo sobre atendimento adolescente e falava sobre isso, né, de como que a gente, só pelo fato de a gente ofertar esse olhar e essa atenção para esse adolescente, de certa forma a gente já entra no processo de autorregulação. E não só de autorregulação desse adolescente, mas dessa família também. Exatamente. Então, não é nada que a gente não saiba fazer, que esses pais, que esses responsáveis não saibam. É que talvez não esteja, né, dentro desse movimento, fazendo. E se observar, se convidar a fazer esse movimento, é de extrema importância, porque de nada adianta, Anderson, eu cobrar desse adolescente o tempo inteiro, cobrar boas notas, cobrar bom desempenho escolar, cobrar postura, cobrar posicionamento, se eu não oferto esse espaço para ele. Onde que ele vai falar? Onde que ele vai, sabe, se permitir aparecer, né? Então, meu filho muitas vezes, né, prefere contar as coisas para os amigos do que para mim. Você oferta esse espaço, sendo que também a gente precisa ter esse cuidado, né? Pais não são melhores amigos. Pais são pais porque precisa desse limiar aí para poder estabelecer uma boa relação, né? Mas enfim, será que você não oferta esse espaço para esse filho, para ele se permitir? Então, muitas vezes, a gente só consegue dar, né? Porque a gente recebe, mas a gente pode ressignificar isso, né? Dar outro significado. Juliana, enquanto profissional, eu estou recebendo muitas pessoas com a ansiedade no limite, desenvolvendo síndrome do pânico que anteriormente não percebia. Sim. O que fazer? O que você acha que deve ser feito para ajustar essa situação e prevenir para quem ainda está sob controle? Então, veja, é entendido que a gente vem do momento, está no momento, que é impossível não se sentir ansioso. Sim, sabe por quê? A ansiedade não é só ruim, né? Isso, exatamente, porque a gente precisa olhar para a ansiedade também como uma pré-emoção existente, né, que precisa ser vista, sentida, mas que quando ela começa a prejudicar as nossas rotinas, as nossas atividades, aí é que ela começa a ser patológica, então, né? Isso. Quando entender que ela saiu do controle, prejudicou minhas relações, pronto, eu vou até usar um exemplo. Tarefas, começa a prejudicar. Pronto, vou usar um exemplo. Começa a ser prejudicial. Exatamente. Então, esse período, de alguma forma, ele traz essa ansiedade. Ok. Né? O movimento que a gente precisa fazer é de se cobrar menos, né? Inclusive, do início da palestra, até puxei a orelha de Anderson, porque ele mas é um movimento que ele faz, mas que ele pode se observar. Exato. E, sabe, se equilibrando, né? Então, de se cobrar o tempo inteiro, e esse momento diz isso. Diz aquela coisa, você não está no controle. Ele estampa assim, bem alto.
Você não está no controle de nada. E isso para um ansioso é terrível. É para entrar em desespero, sabe? E dizer, meu Deus, e agora tudo fugiu do meu controle. Os planos que eu tinha feito para tal dia já se desfizeram, né? Já foi desfeito porque já foi, a pandemia já veio, já me impossibilitou e assim vai. Então, observar o que você tem no momento. Então, aquele medo da criança, né, do adolescente, que falou que e eu tô, ou será que ele tá? Isso, então, esse medo é porque eu projeto pra lá. Quando eu vou pegar? Isso. Será que eu vou pegar? Será que meu amigo tá? Mas se eu me volto pra cá, pro presente, eu digo assim, o que eu tenho agora? O que eu posso fazer agora com isso? Né? A gente já tinha até conversado sobre isso. O que eu posso fazer agora, nesse momento? É voltar pra cá. Onde eu estou? Eu corro perigo? Nesse lugar que eu estou? Sabe? Observar onde você está no momento. O que eu posso fazer pra me cuidar, sabe? Então, é seguir as orientações, não é o medo, ele pode ser transformado em energia de ação, sabe? Então, eu escolho agir, né? O que eu posso fazer por mim nesse momento que eu tô mais tempo em casa, que eu posso olhar mais pra mim, que eu posso fazer uma coisa que talvez eu goste de fazer, mas que durante a rotina do dia a dia, no automático que a gente vive, né? Eu não tava me permitindo, não tava tendo tempo, então o que eu posso agora? E isso, de alguma forma, vai regulando essa ansiedade, sabe? Isso mesmo, Juliana. Veja bem, você falou uma palavra aí que eu busco apostar nela para buscar manter o equilíbrio. Isso. Que seria a rotina. Isso. Ou você disse, o que é que eu posso fazer agora para me ajudar? O tempo todo agora. A gente está presente o tempo todo. Sim. O passado e o futuro é só pensamento. Então, quando eu estou excessivamente lá, eu vou gerar em alguma medida... daqui. Exatamente. E aí que a ansiedade, olha, aproveita e entra. Porque se eu não estou no agora, que é no momento que eu tenho, eu me desloco e pum, vou pra lá ou vou pra cá. Ou lá atrás ou lá na frente. Porque a gente também associa que a ansiedade é só por algo que irá acontecer, é só por algo que virá. Não, a ansiedade é todo o movimento que a gente faz quando a gente sai do agora, sabe? Quando a gente não está vivendo inteiramente esse agora, esse momento que a gente tem presente. Então, por mais que esse momento esteja angustiante, conflitante, é se permitir vivenciar com as emoções que estiverem surgindo, né? Se permitir ficar triste, se permitir ficar com raiva, mas quando perceber que aquilo já está em uma proporção muito grande, pedir ajuda, sabe? Então, reconhecer essas emoções é um passo muito importante nesse processo, sabe? E aí, tem muitas pessoas que chegam, né, no atendimento e elas dizem, Juliana, eu não sei como seria pra mim vivenciar esse momento sem o suporte da terapia. Então, muitas pessoas sabe? falam isso. Sem o suporte da terapia, eu não saberia como lidar, sabe? Então, se eu não estivesse em processo, eu logo iria procurar. Exatamente. Porque é um suporte, sabe? É a gente estar conectado com o presente, conectado com esse equilíbrio, com esse reconhecimento dessas emoções. Então, o processo terapêutico, ele também é uma ferramenta, né, que ajuda nesse processo, então se sente que não tá dando pra lidar, não tô conseguindo lidar, buscar ajuda, entende? Então, eu tô vendo que algumas pessoas, alguns alunos estão colocando algumas contribuições, olha. Até numa prova eu acabo errando questões bobas por ser tão ansiosa. A minha ansiedade é tão forte que acaba atrapalhando o meu raciocínio. Exatamente. Sim, exatamente. Né? Eu tô vendo só os que estão mais por baixo. Eu sou muito ansiosa, acho que puxei a minha mãe. Modelação, Síndrome, né? sim, o espelhamento, real, né? De alguma forma. É. Então, gente, é importante perceberem isso. Não é que vocês não tenham que ficar nervosos na prova, ou nunca vão se sentir nervosos. Por exemplo, eu me senti nervosa para fazer essa live, sabe? Me senti nervosa, me preparei, mas já vi que as coisas fugiram do meu planejamento, Anderson, né? Então, esse momento está trazendo muitos aprendizados, né? Então, foge. E a graça tá nisso. Tá a gente se trazer na espontaneidade, né? No que a gente consegue ser naquele momento, né? Então, veja essa questão. Quem não fica nervoso para uma prova? Por exemplo, se é algo que eu quero muito, que eu realmente quero, de verdade, eu quero alcançar um êxito naquela prova. E algo que eu me importo. Então, de alguma forma, aquilo vai mexer. Né? Mas quando isso passa a ser excessivo, né, de não conseguir nem dar um primeiro passo para aquela atividade, já precisa buscar ajuda, entende? Então, eu não lembro bem quem foi que
quem foi que colocou isso sobre ansiedade, né? Que não consegue errar até as questões. Mas é importante reconhecer isso, se isso te prejudica em todos os âmbitos da tua vida, sabe? Se traz alguns prejuízos na tua rotina, nas tuas atividades corriqueiramente, né? Pelo que você falou, que não consegue nem começar, então de alguma forma precisamos prestar atenção nisso. Então, é isso que nós podemos ver agora. É natural ficar nervoso, é natural. Sim. Pronto, e tem muitos anos que eu trabalho com aquilo que eu faço hoje. Sim. Mas toda vez que eu vou iniciar uma palestra... Como se fosse a primeira vez, bom, né? Aquela sensação, um frio aqui, você treme. E é isso legal. é humanidade, gente, isso é humanidade. Pronto, né? Toda vez que você vai se colocar, vai dar um curso, vai fazer alguma coisa, é assim. Sim. Mas, Juliana, eu acredito que a rotina pode nos ajudar. Com certeza. Porque a rotina me traz a sensação de normalidade, de que eu consigo manter, pelo menos, a minha normalidade. E aí não vai acontecer. Isso. O que é preciso existir dentro dessa rotina para que a gente possa manter o equilíbrio. Porque, assim, para diminuir esse estresse, diminuir essa ansiedade, não gerar essa depressão. Isso não quer dizer que um dia eu não vou estar mais alegre, outro mais triste, um dia mais ansioso, outro dia... Isso vai acontecer. É questão de equilíbrio, não né? chegar a extremos. Isso. Então, o que é preciso que exista nessa rotina para que ela venha gerar o equilíbrio que eu necessito para seguir. Exatamente. Então, de alguma forma, né, esse equilíbrio, ele é buscado no reconhecimento primeiro. Certo. Né? No reconhecimento dessas emoções, no reconhecimento de como eu estou me sentindo naquele momento. Antes eu falo da rotina, porque é algo que, de alguma forma, ela nos organiza mentalmente, né? Então, se eu estou sem rotina, num processo tão conflituoso, né, tão questionador como esse, se eu abro mão da minha rotina, né, de alguma forma, eu acabo me desordenando total. Então não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para me alimentar. Então fica tudo muito confuso e dá essa sensação muito maior de que estou deslocado da realidade. De que estou deslocado de onde eu estou vivendo e que aí pode aparecer as crises de ansiedade. Então, não é que todos os dias você vá seguir aquela rotina produtivamente como você seguia anteriormente. Pode ser flexível, inclusive deve ser flexível. Porque eu não preciso todos os dias me acordar que eu tenho que fazer. É uma coisa assim, ó, leve. Sabe? Manter um padrãozinho de horário, mais ou menos, para dormir, para acordar. Por volta das 8 eu vou estar acordando, por volta das 10 eu vou estar dormindo. E aí vocês vão se organizando de acordo com o que vocês percebem que faz sentido para vocês, sabe? Que organiza mentalmente vocês. Então, ter essa rotina não vai causar um estranhamento maior quando a nova realidade voltar. Exatamente. Porque não é o antigo, é quando tudo voltar. Não, é o novo normal, é o diferente normal. Porque muita coisa, se a gente tirar o aprendizado que a gente precisa dessa fase, né, eu acho que a mudança ela vai ser ok, vai ser muito boa e vai ser muito importante. Então, tirar o aprendizado dessa fase, né? Então, a sua rotina está atrelado a isso, né? A gente não pode abrir mão, flexibilizando essa rotina, é claro, né? Para que haja menos, e até para a ansiedade também é importante, porque também eu só posso separar momentos de autocuidado. O adolescente às vezes não está muito preocupado com essa questão de autocuidado, né? De que eu preciso de um tempo para mim, para olhar para mim, para ficar comigo. É mais no automático, eu não estou nem tendo consciência do que eu estou fazendo, né? Então, o autocuidado, ele é importante porque é nesse momento que a gente está com a gente que a gente identifica do que a gente gosta, quais são as nossas emoções. Se eu perguntar a algum adolescente, por exemplo, alguns, né? Não são todos, mas se eu perguntar que curso você quer fazer? Ah, eu nem sei. Porque talvez não tenha esse tempo de se reconhecer, né? E tá nesse processo. E o acolhimento é importante nesse processo, né? Então, como é que eu faço para reconhecer do que eu gosto? Estando comigo. Juliana, veja, viu? Aí nessa rotina, eu acredito que dormindo mais ou menos no mesmo horário, acordando mais ou menos no mesmo horário, tendo as refeições nos horários mais ou menos parecidos, buscando ter atividade física, o momento de estudar, o momento de fazer as atividades, o momento de ter lazer, o momento de estar consigo, com seus amigos em salas de bate-papo, e o momento de estar com a família, que é importante. Porque esse vínculo é importante também, né? Mas agora, processo muito mais ainda. Um aluno me trouxe uma pergunta que eu vou trazer para você, que ele está
trocando o dia pela noite. Ele não consegue dormir, então fica ocupando o tempo à noite e agora mais intensamente do que antes. E de dia ele não tem energia para assistir aula e não tá bem para as coisas acontecerem. Com certeza. Ou seja, essa Falta rotina de ajudaria. rotina. E quais as consequências que isso pode trazer para esses adolescentes? Então, a rotina, ela vai entrar nesse sentido com essa responsabilidade, sabe? Porque quando eu já tô com distúrbio do sono, distúrbio da alimentação, né? Que eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo me alimentar, já é um boom, né? Já é um sinalzinho de alerta, tá ligado aí, de que eu preciso de ajuda, né? Porque eu preciso dessa organização para isso, né? Então, começo a me organizar. Atividades durante o dia que eu posso fazer, né? As aulas online, tem muita gente que tem dificuldade de se concentrar nessas aulas online. Justamente pode ser por conta dessas angústias do momento, mas que a gente precisa também abrir mão um pouquinho dessa resistência, porque é a realidade que a gente tem nesse momento que a gente pode ajustar. Por mais difícil que seja, é a realidade que a gente tem agora. E é mundialmente, né? Mundial, exatamente. Então, nós estamos numa angústia coletiva. Tem pessoas que chegam no consultório e dizem, tô sonhando muita coisa, nada a ver, tô tendo muitas perturbações à noite, porque é uma angústia coletiva que a gente está vivendo. São todos nós que estamos angustiados. Mas para esse equilíbrio acontecer durante esse processo, eu preciso estar com a minha rotina estabelecida. Exatamente. E com a minha rotina, sabe, organizada. Não é que eu tenho que seguir exatamente do jeitinho que eu planejei naquele dia. Mas eu posso flexibilizar, sabe? Hoje não tô me sentindo muito bem, eu vou me acolher, vou botar um filme, vou assistir uma série, sabe? Vou ficar comigo. Então isso também é autocuidado, tá, gente? Vocês estarem com vocês fazendo o que vocês gostam. Uma série, um filme, uma música que façam bem pra você, que faz, sabe, pra alma mesmo. Então, ter esse cuidado, sabe? Porque senão as consequências podem ficar. Exato. O que pode ficar? Um estresse pós-traumático, né? Porque se eu não consigo lidar de forma nenhuma com aquela realidade, eu me desloco o tempo todo, eu me angustio o tempo inteiro, eu não consigo ter mais capacidade de cumprir com as minhas atividades, de cumprir com a minha rotina, com as minhas funções, né? Então, pode gerar. Então, se eu percebo que está, Juliana, sabe? esse estresse pós-traumático, Sim. ele pode ser apresentado como nas relações, com intolerância, com pouca flexibilidade, impondo o meu jeito, E aí pós-pandemia. E aí vem a questão da agressividade também, também. né? Que de alguma forma ela surge também. A agressividade, tem muitos pais que relatam que a agressividade, né? Porque são as mudanças bruscas de comportamento. Aquele adolescente que é mais otimista, que é mais comunicativo, né? E agora passou a ficar mais retraído, mais introspectivo, só vive no quarto. Então, já é um sinal de alerta, pais, né? Para observar esse adolescente, dar atenção a esse adolescente, né? Às vezes a gente acha que é muita coisa, mas não, é só um olhar interessado mesmo, né? Então, ou vice-versa, um adolescente que era mais, né, mais independente também, mais autônomo, sabe? Mas que se posiciona melhor e hoje está mais com comportamento mais infantilizado, depende mais. Então, de alguma forma, eles precisam desse olhar, né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade de observar isso, né, Anderson? Então, tá aí um posicionamento legal pra gente observar. Pra gente fechar até aqui, a gente tá com muito pouco tempo. É muita coisa aí. Então, para manter o equilíbrio, estabelecer uma rotina. Isso, se eu não consigo legal. dormir à noite e à tarde e dia eu não consigo acordar, vamos fazer o seguinte: se esforça para acordar no mesmo horário, fica com sono acordado, porque de uma hora não, de noite vai dar sono. Porque se eu deixar, não, sabe que eu tô com Se sono? houver a organização, de alguma forma o sono vai chegar. E isso se houver uma organização... essa rotina vai ajudar. Sim. Não é assim? Para manter o equilíbrio e evitar ao máximo esses extremos emocionais que vão fazer mal, que não vão fazer bem e vão gerar novas patologias, novos desequilíbrios, novos problemas mentais ou emocionais pós-pandemia. Beleza. Então, Isso vai passar. E quando passar, a gente tem que estar minimamente bem. Sim. Se ajustando, né? Exato. Se acolhendo, porque quando ocorre, né? É esse o sinal que é importante vocês perceberem. O que é que diferencia o normal do patológico, de certa forma? É quando eu não consigo mais, né, sustentar as minhas capacidades funcionais. É quando ocorre a disfuncionalidade. Então, chegam alguns adolescentes no consultório que já afirmaram: eu não consigo nem sustentar minhas pernas.
meu coração parece que vai sair pela boca, eu não consigo fazer nada, eu não consigo me atentar às aulas. Então, esse adolescente também vai precisar Isso vai de gerando mais angústia, né? Também vai precisar de outros profissionais, de ajuda de outros profissionais além da terapia, mas a terapia em si é um suporte muito importante, né? Então, observou que tá pegando, que não tá dando pra ter aquele prumo legal, pede ajuda, gente, sabe? Então, pede ajuda porque ajuda, né? É um sinal de que a gente tá reconhecendo a nossa humanidade, sabe? Reconhecendo a nossa fortaleza, de alguma forma. Próximo passo, viu? Pro próximo tema. Convivência. O que acontece? Nós tínhamos um ambiente de convivência, que era o colégio. E foi de alguma forma. Foi ceifado. Essa convivência é importante porque era um exercício de tolerância, de respeito, de empatia, e esse exercício agora não existe. Existe o exercício da convivência em casa, que é um em outro nível. Exatamente. Qual a importância do colégio, das aulas digitais, nesse momento, e como manter essa convivência para que a gente possa voltar sem grandes danos? Sim, então, né, a escola, ela já traz esse ambiente estendido de relação, de relações, né, é onde o adolescente muitas vezes encontra esse espaço, como eu já tinha comentado, para se permitir de verdade. Então, quando é retirado isso, quando é retirada a relação com esses amigos, com esses, né, com esses grupos, com a escola mesmo, com os educadores, então, de alguma forma, há, né, algum prejuízo, né? Então, mas é como eu sempre falo, o isolamento, ele é um isolamento físico, não é um isolamento de verdade social. Porque o virtual, a gente sabe que grande maioria hoje dos alunos, dos adolescentes tem acesso, né, a meios eletrônicos, então a gente pode usar esses meios eletrônicos a favor da gente nesse processo, sabe? Então, as aulas online são extremamente importantes porque a gente dá continuidade a esse processo que antes era presencial, mas que de alguma forma precisou dessa reinvenção. Mas continua relacionado. Precisou dessa, né? Mas continua relacionado. São as videochamadas, a gente pode agrupar amigos, que a gente sabe, que a gente se conecta, que a gente se identifica. Vou tirar um dia para conversar com os meus amigos hoje. Então, esse isolamento não precisa ser social, sabe? Ele é físico, ok. Mas social, de interação, não precisa. Porque a gente tem essa possibilidade. Então, a escola precisa continuar, porque ela é um ambiente relacional, sabe? E aí, manter isso vai ajudar para que não ocorra o estranhamento pós esse processo, né? Então, vai ser importante nesse quesito, nessa questão, né? Então, por isso que identificar que tem dificuldades é importante, mas que pedir ajuda é bem fundamental. Sabe? Então, se eu estou me sentindo com dificuldade em alguma coisa, eu não preciso fazer daquela dificuldade uma resistência maior. Sentir dificuldade tudo bem sentir, mas pedir ajuda quando está nesse processo, sabe? Pronto. Alguns pais trazem a informação de que os filhos estão mais agressivos, mais estressados, mais ansiosos, menos tolerantes, que o ambiente está deixando a coisa mais tensa. Sim. Aí vamos lá. Só que os pais responsabilizam algo que está nos filhos. Qual a responsabilidade desses pais e o que existe? Você já falou aqui anteriormente que existe um espelhamento. Eu costumo dizer, Juliana, que a criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Então, da forma que os pais veem o mundo e se portam, os filhos veem e reproduzem. Qual a responsabilidade dos pais nesse processo? Isso na infância, né? O ser, na infância, ele conhece o mundo a partir do que é apresentado por esses pais, que são os primeiros referenciais, né? Mas na adolescência já acontece um pouquinho diferente, né? Ele quer buscar esse próprio mundo, né? Mas, de certa forma, para o adolescente também vai acontecer esse espelhamento nesse momento. Porque o movimento que os pais fazem, de alguma forma, esses adolescentes também absorvem. Então, se eu tenho pais, vamos supor, né? Vamos usar exemplos práticos. Se eu tenho pais que estão vibrando nesse medo, o medo de pegar, o medo de contrair o Covid, o medo de que alguém que eu ame, de um ente querido, está... Se eu vivo nesse medo, de certa forma, o adolescente vai catar para ele esse medo, vai absorver esse medo. E aí vão vir, e talvez não venha nem no medo propriamente dito, né? Por isso que é importante a gente observar para esse adolescente, além do verbal, né? Além do que ele traz no verbal, sabe? Então, vai vir em outras características
vai vir na dificuldade de concentração, vai vir nos tremores do corpo, vai vir na taquicardia, vai vir na sudorese em excesso. Então, não quer dizer, também vamos prestar atenção na sensibilidade. Não quer dizer que se eu percebi isso hoje no meu filho, ele já vai ter algum transtorno, já está sofrendo com depressão, não. Né? Precisa do time também, né? Em que ocorrência isso vem acontecendo? Que eu vou percebendo, 4 semanas isso vem ocorrendo. Eu me atentei. É necessário buscar ajuda. Agora, qual a responsabilidade dos pais? Como eu devo levar esse assunto Covid para as crianças? Como eu devo tratar isso em casa? Como eu devo levar esse assunto para minha família para não gerar esse pânico? Para trazer tranquilidade. Porque o momento não é fácil, é de desafio para todos nós, mas eu posso encarar esse momento com tranquilidade. Exatamente. Com todos os cuidados. São orientações de forma leve. Pronto. Não precisa ser com uma linguagem que o adolescente vai ficar perdido, ou talvez com uma linguagem que o adolescente vai ficar com mais medo ainda. Uma orientação de cuidados. Cuidados que a gente vai precisar levar esses cuidados também além desse momento. Né? Então, uma orientação leve, de cuidado, do que a gente precisa fazer. E mais uma vez vai estar trazendo esse adolescente também e a si para o agora. Né? Então, orientações de cuidado, o que é que eu posso fazer agora? Né? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho de possibilidade agora para me cuidar? Sabe? Para me proteger do vírus. Então, observar se eu não estou levando para essa criança, para esse adolescente em tom de medo, em tom de ameaça, em tom de pânico, porque isso vai chegar até o adolescente desse jeito. Né? Então, vocês adolescentes também, alunos que estão assistindo, observar isso. Como é que eu estou vivenciando esse momento? Será que eu estou só com medo? Eu posso transformar esse medo em energia de ação, né? Para agir. O que é que eu posso fazer? Seguir as orientações, manter um distanciamento. Precisei sair, manter o distanciamento. Uso da máscara. Uau! Então, são cuidados que a gente vai precisar levar de alguma forma, não exatamente do mesmo jeito, talvez, mas são cuidados que a gente vai levar para além desse processo de pandemia. Então, me posicionar para esse adolescente com um olhar de orientação e de leveza é fundamental, sabe? Falando em período que está por vir, o pós-pandemia. Estamos nos aproximando do retorno, da retomada das aulas. Como o colégio deve se preparar? Como devemos receber esses alunos? Eu já vou estender a pergunta. Esses professores, como devem se preparar? Como devemos acolher essas crianças, esses adolescentes? Como deve ser a postura? Então, às vezes eu brinco até que a gente precisa parar um pouquinho de pensar. Para além, para lá. Mas é óbvio que a gente pensa, claro, né? Mas a gente precisa sempre planejar. Como a gente falou no começo, a ansiedade ordenar, positiva é né? Exatamente. Eu preciso organizar. Mas olhar para o que de fato, né? Porque a gente está tendo uma realidade nova a cada dia. Não é nem a cada mês, né? É a cada dia. A gente está se deparando com uma nova realidade. Todo dia a realidade muda. Todo dia é uma realidade diferente. Então, quando essa realidade chega, eu olho para ela e o que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer com isso? Então, usar é como a gente se preparou para essa live, fugiu total do meu planejamento, do meu roteiro. Nossa, né? Porque, veja, mas se tornou um bate-papo muito melhor do que eu planejei, do que eu idealizei. Mais cheio, mais rico. Muito mais cheio. Então, eu pego aquela realidade de agora, do momento, e me questiono, o que eu posso fazer com isso? Entende? Então, acho que esses professores também precisam desse cuidado, né? Desse cuidado com a saúde mental, sabe? De buscar ajuda quando estiver pegando, porque vai precisar desse acolhimento supostamente lá posteriormente. Vamos ficar no agora, né? Que é o que a gente tem. Mas posteriormente a gente sabe que vai precisar desse acolhimento, vai ser tudo novo. Mas a gente pode esperar que a realidade chegue, observar como ela chega e assim agir com ela. E assim tomar decisões a partir de como chega para mim, de como chega para todo mundo, porque vai ser para todo mundo. Mas, Juliana, vamos precisar preparar nossos alunos. Nós vivemos em uma cultura muito quente, a gente se abraça e a gente tá tudo junto. É o contato, divide o lanche, né? Eu sou muito do contato. E a gente também divide o lanche, e a gente empresta o material ao coleguinha, e a gente tá o tempo todo gosta do professor e quer dar um abraço nele. Nós não vamos poder fazer isso, Juliana. E outra, mas vamos poder manifestar o carinho no olhar, nessa distância. Então, como receber essa criança para que ele entenda e não sinta, não sofra? Exatamente. Entende? Então, acho que
E, mais uma vez, a importância de abrir espaço para esse diálogo, Isso, abrir espaço para esse contato. Você falou dos olhos. Isso. A gente está utilizando, olhe como talvez a gente nunca tenha percebido, que a gente tem esse órgão do sentido, sabe? A visão. Porque com a máscara a gente só utiliza basicamente os olhos, né? Então, o olhar acolhedor. Talvez não seja com os braços, a gente pode usar outros sentidos, outros órgãos do sentido, o olhar, a fala acolhedora, Isso. sabe? Então, tá muito mais... É o processo que a gente tem de ajuste, é esse, sabe? Então, não quer dizer que seja para sempre, sabe? Mas nesse momento, é o que temos de possível, o que é mais, sabe, saudável para esse momento, é direcionar esse olhar, porque às vezes a gente acha que precisa de muita coisa para acolher alguém. simples. Quando eu olho, só aquele olhar já me traz um abraço quentinho, né? A sensação de abraço quentinho. Então, tá faltando isso também nessa relação em casa, né? E esse momento nos convida a isso. Vem de casa, vem do que nós estamos construindo agora, para que aconteça no retorno às aulas. Então a gente não precisa olhar só para esse momento como algo, ai, Deus me livre, nunca pensei em passar por um momento desse. Pronto, a gente pode mudar o olhar. O que esse momento, ressignificado, outro significado, Isso. o que esse momento está querendo me mostrar, sabe? Está querendo me ensinar. Está querendo me ensinar que eu posso me comunicar pelo olhar, né? Que eu posso trazer outra forma de acolhimento que não seja só do abraço, sabe? O abraço é maravilhoso, a gente chega a se afoga, sabe? Mas o olhar também diz, a fala traz, sabe? Então, são outras formas de contato que a gente está sendo convidado a fazer. E está sendo convidado a estar em contato em casa. Sim. E aí a gente precisa se permitir a isso. Bem, Juliana, a gente está se encaminhando para o final. Como é rápido, como a gente tem pouco tempo. Pouco tempo para conversar. Saiu de total. Eu vou lhe fazer uma última pergunta que acho que a gente já pode responder e finalizar. Sim, pode. Juliana, o que é que uma aluna me trouxe um dado que ela viu que nesse último mês aumentou em 30% os casos de suicídio entre adolescentes. A gente está percebendo que as patologias mentais e emocionais estão gritantes. Eu estou recebendo para atender pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, assim, muito mais inflamadas do que estavam. Do que realmente então, está. o ambiente não está fácil. Com certeza. Quando os pais precisam entender que os filhos estão precisando de ajuda, quando os filhos precisam perceber que estão precisando de quando ajuda, esses adolescentes podem buscar. de terapia, e como fazer isso? Como é que tem que ser feita essa... Então, veja só. Né? Os casos, a gente deixa para falar de suicídio no setembro, não é? Uhum. É um mês, mas a gente sabe que acontece ao longo do ano. Né? Então, esses casos têm se intensificado justamente por essa confusão, sabe, de sentimentos. Então, por isso que é importante, mais uma vez eu repito, perceber o que está saindo do disfuncional, não está conseguindo sustentar essas capacidades, né, funcionais, procura ajuda. E a gente acaba que, né, e essa ajuda acaba sendo um pouco retardada, né, como vamos dizer assim, porque a gente ainda tem aquela psicofobia, é o medo do psicólogo, é o medo do psiquiatra, é o medo. A gente acaba colocando a saúde mental sempre em segundo plano. Sim. A gente acha, então, prestar atenção, se nada está resolvido aqui, nada vai estar resolvido fisicamente. Então, por isso que a ansiedade não é só os pensamentos, ela traz também aspectos físicos, né? Então, essa é a importância. Perceber onde que não está dando para lidar com Quando isso. entender isso, fala um minuto. Meu Deus, entendendo quando esses sintomas acabarem que, de alguma forma, estão tão pesados, estão tão excessivos, mas não deixem para buscar quando estiver lá com uma coisa já punk, não. Perceber que eu não estou conseguindo lidar, não tenho esse espaço de acolhimento, posso buscar ajuda, né? Eu me encontro disponível para atendimento, não estou atendendo público infantil por enquanto, por alguns motivos, por alguns fatores, mas adolescente e adulto já faço. Os pais que precisam de suporte nesse momento, sabe? De entendimento, de compreensão, busca ajuda também. O adolescente busca ajuda também, porque é importante esse suporte. Então, não vai jogando a poeirinha debaixo do tapete, não, porque o tapete vai ficar altão, vai cobrir e aí foi. Eu penso assim, Juliana,
que quando as minhas relações estiverem prejudicadas. Exato, quando houver prejuízo. Quando eu não conseguir realizar as minhas funções diárias, como eu faço todos os dias, Sim. pronto, é hora de buscar ajuda e é nessa hora. Com certeza, Agora, exatamente. onde a gente encontra a Juliana? Como buscar a Juliana como profissional, psicóloga? Onde é que eu acho você? Qual é o seu telefone de contato? Pronto, né? O telefone de contato, eu não sei se vocês vão conseguir anotar, mas depois, se vocês quiserem, os alunos que estão assistindo, né? Ou talvez podem conversar com esses pais, os pais que estiverem assistindo também, que se interessarem, né? Que entenderem isso, podem buscar na diretoria da escola o meu contato, né? Eu posso passar para a escola, procura Anderson, procura a direção da escola, que eu vou deixar o contato lá, tá bom? Vou deixar tudo direitinho, e-mail, telefone, me busca lá. Eu faço atendimento particular aqui em Campo do Brito, na Inspirar Fisiopilates, né? Trabalho em outra área, na área pública também, sou psicóloga do NASF, né? Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mas qualquer questionamento que vocês tiverem ou que quiserem me procurar e se interessarem, podem me buscar na diretoria da escola, todo mundo sabe onde fica a escola, né? De alguma forma, então podem me procurar ou pelas minhas redes sociais, né? Eu tenho consciência de Ju Tavares, né? Ju com 2 U, Tavares, quando vocês se inscreverem, vocês já vão me encontrar, ou pela rede social da escola, também eles me seguem, eu sigo, e aí podem me encontrar por lá também. E aí, o acesso não é tão difícil, né? Para quem realmente precisa e necessita buscar, não é tão difícil. Né? Então eu vou deixar esse contato. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que a gente vai ter um número 2 aí, uma live 2. Com certeza. Porque eu acho muito importante a gente cuidar do outro. E assim, as lives, elas trazem uma amplitude muito grande. A gente chega em muitos lugares. E muitas pessoas se informam e se cuidam. Sim, com certeza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado suas dúvidas. E se ficou algum questionamento depois que a gente também não viu aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha depois, né? E vai estar respondendo, não se preocupe que vocês não vão ficar sem resposta, né? Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, pode me procurar também, ou procurar a Anderson, procurar aqui a escola e a gente vai estar dando um jeitinho de chegar até vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia e não esqueçam, lembrem de cuidar da saúde mental. Até mais. Vamos lá.